Bom dia. Nós vamos filosofar sobre o amor. As relações humanas, elas são permeadas de amor. Amor são as relações que beneficiam o ser humano. De alguma maneira beneficiam. Sempre é amor a relação que me traz alguma realização. Dessas relações, então, nós decidimos também estudar o filósofo Bert Hellinger, onde ele nos mostra 3 leis do amor e nos mostra também as 5 ordens do amor. Antes de falarmos das 3 leis, nós podemos falar da primeira relação humana. Quando você passa a existir, começou a existir, você se vê no mundo como filho. Você tem um pai e uma mãe. Ninguém pode existir como um ser humano se não tem um pai e uma mãe. Então, a primeira relação que nós precisamos sentir é a de filho. E essa relação que nos permite sentir filho é a relação que nos permite ter gosto pela vida. Olhando a filosofia de Bert Hellinger, a primeira lei, que é a do pertencimento, ou a primeiro círculo do amor, que é o da origem mesmo, é exatamente o poder sentir-me filho. Olhar para o meu papai, para a minha mamãe e poder dizer para eles: vocês são os pais certos para mim. A história de vocês permitiu que eu viesse a existir. Quantos outros vieram antes de vocês para que vocês existissem? Então, todos temos uma origem e esta origem é exatamente a certa, porque senão a minha existência, a sua existência, não seria possível, do jeito que foi. Desta, então, origem, nós tiramos força para nos sentir bem na vida, para fugir das depressões, das angústias, para permitir que elas venham nos mostrar algo maior, porque nós sabemos pertencer, porque nós permitimos que a nossa origem seja inteiramente nossa. Bom, um segundo ponto importante é que, além das relações vitais, como o de ser filho, o de ter um pai e uma mãe, avô e uma avó, um bisavô e uma bisavó e assim por diante, nós também somos irmãos, nós também temos parentes, primos, tios e tias. E depois dessas relações vitais, vem ainda aqueles que nós colocamos como obrigatórios na nossa vida, que são os amigos. Abrir-se a amigos, a pessoas que muitas vezes não fazem parte do nosso sistema, mas que nós colocamos, escolhemos para fazer parte, significa que nós estamos capazes também de olhar, de valorizar o nosso próprio sistema, olhando para outros sistemas. O sistema familiar de um amigo meu ajuda a que eu valorize melhor o amor que recebi de minha mãe ou de meu pai. Não é saudável que nós nos comparemos uns aos outros, porque cada um tem sua história. Mas é natural que, ao olhar os esforços dos outros, nós percebamos muitas vezes esforços daqueles que são da nossa história e que nós não percebemos. Como quando eu vejo a mãe de um colega meu se esforçando tanto por ele e ele brigando com ela. Isso às vezes me causa uma revolta, mas é também a oportunidade de olhar quantas vezes eu também não soube receber bem aquilo que minha mãe tinha para me dar. Então, ter amigos nos traz equilíbrio psíquico, nos permite valorizar um pouco mais o nosso próprio sistema, aquilo que nós recebemos. Ter amigos nos ajuda a olhar para coisas importantes da vida que muitas vezes não conseguimos de outra maneira. Ter amigos amplia a possibilidade de viver, de realizar a vida e até mesmo de produzir a vida. Apenas com amigos, com pessoas fora do nosso sistema, abre-se a possibilidade de viver uma vida com o outro, de criar o meu sistema e, quem sabe, ter os meus filhos, ou gerar vida através de um excelente trabalho. Com amigos, nos tornamos psicologicamente um pouco mais equilibrados. Então, o pertencimento pode ser visto exatamente nessas situações. Em todas as relações podemos perceber o nosso pertencimento, que acolhemos pai e mãe no coração. E o pertencimento também vem em grupos, não é?
quando eu tenho os meus amigos, quando eu tenho a minha sala de aula, quando eu tenho o meu grupo de estudos, quando eu tenho o meu grupo de trabalho. Todos esses grupos me levam ao pertencimento. E para pertencer, quantas coisas nós fazemos? Com alguns nós sorrimos, com outros nós nos silenciamos. Muitas vezes deixamos de ser amigos de outros para não perder a amizade de alguns. Tudo isso nós fazemos para nos sentir parte. Então, o pertencimento é tudo o que fazemos para nos sentir parte, em primeiro lugar da nossa família e depois também do grupo. Bert Hellinger nos fala também da questão da ordem, da função. Imagine, vou contar uma história interessante sobre a questão de função. Uma menina que, incomodada com as conversas e burburinhos que os colegas fazem, isso eu já contei uma história semelhante em outra situação. Ela então sobe na mesa, grita, bate os pés, xinga os colegas e pede para que eles façam ordem. A necessidade dela é autêntica, é justa, porém o modo com que ela pede é mais do que ela deveria. É mais do que uma simples aluna dentro de um ambiente de escola deveria fazer. Isso mostra, então, que ela traz um desequilíbrio consigo. Querendo algo justo, ela acaba manifestando que muitas vezes ela não sabe qual o papel que ela precisa exercer para conquistar esse equilíbrio. Então, a primeira evidência que nós temos aí é a da função. A dificuldade em colocar-se somente no seu lugar. Quando estamos somente no nosso lugar, permitimos aos outros tomar o seu lugar. E se eles não tomam, não é tomando o lugar deles que nós vamos dar força a eles. Bom, a última lei é a do equilíbrio, onde nas relações nós podemos perceber quem é que dá mais. Como nós estamos falando de relações, nós falamos aqui também da preparação para o matrimônio, para o casamento, para viver uma vida a dois. E que seja para sempre, na nossa cultura, né? Mas na prática a gente percebe que nem todos são para sempre. Mas são enquanto durar. Essas 3 leis nos permitem, sim, chegarmos até a união matrimonial, a relação amorosa, ao namoro. O namorado que, por exemplo, não tem o seu pertencimento em casa, pode muitas vezes buscar esse pertencimento em outra pessoa, onde ele pode estar buscando namorar uma menina, por exemplo, que pareça com sua mãe, que cuide dele como uma mãe, já que ele não percebeu, não conseguiu sentir a própria mãe. Ou uma menina que o leve para a mãe. E aí a gente também invade a segunda questão do relacionamento, que é a de função. Se essa menina que de alguma maneira traz o papel de mãe para esse menino, ela se comporta como mãe, ela está fora da função dela. Então eles podem estar bem juntos, mas em algum momento ele vai precisar de uma namorada e não só de uma mãe. E ela em algum momento vai precisar de um namorado e não só de um filho. Então, assumir papéis que não são seus trazem consequências também nas relações. E as relações podem caminhar bem assim, cada um fora do seu lugar. Mas, em algum momento, elas precisam amadurecer. Cada um precisa tomar o seu lugar. Cada um precisa se sentir pertencente. E aí esse amor ou acaba, ou amadurece. Por isso, muitas vezes, as pessoas brigam e não param de brigar. Porque elas precisam ver aquilo que as leis do amor querem mostrar a ela. A briga, a doença, as dificuldades de relacionamento querem nos mostrar algo a respeito do amor. E por fim, a lei do equilíbrio é exatamente isso. Eu que amo demais, eu que me dou demais, e não tenho isso de volta, como alguém que se apaixona loucamente e faz de tudo pela pessoa que ama, alguma hora se cansa. E esse cansaço pode fazer esse amor chegar ao fim. Aquele que dá demais e aquele que recebe e não oferece algo em troca, causa um desequilíbrio. Esse amor, embora tenha muitos benefícios, especialmente para aquele que mais recebe do que dá,
ele também não vai ser forte. Ele precisa de algo que o equilibre. Se esse equilíbrio não vem por uma relação de troca justa, ele vai se enfraquecer. E aí cada um faz a sua história. Vocês percebem que os exemplos que podem encaixar-se nessas 3 leis do amor são infinitos. E eles dão uma luz muito linda sobre as relações que o Bert Hellinger, um filósofo moderno, contemporâneo, aliás, ele trouxe para colaborar conosco. Além dessas questões, todas as outras relacionadas, como o respeito à cultura, o respeito moral, tudo isso são consequências. Bons estudos!